sou o pastor Ricardo, estou aqui para mais uma mensagem do site www.compartilhandonaweb.com.br. Essa é a última mensagem dessa sequência em que nós meditamos a respeito dos fatos ocorridos entre Davi e Betsabá, sempre observando, diante dos desdobramentos, aquilo que pode nos ser importante para meditar a respeito do nosso tema. Somos diferentes? Nas mensagens anteriores que você encontra aqui no nosso espaço, nós lembramos que geralmente as pessoas reclamam quando os problemas aparecem. Ninguém gosta de enfrentar o problema, é claro, é complicado, nós queremos a solução, então as pessoas geralmente reclamam. Nós lembramos também da situação realmente envolvendo Davi e Betsabá, que serve para a nossa meditação, que nos ajuda nessa nossa meditação, e alertamos para o fato que até mesmo o problema pode desempenhar um papel importante na nossa caminhada cristã, diante da nossa posição de busca da vontade do Senhor, diante do Senhor. O problema pode sim nos ajudar, ainda que não seja desejável, ainda que não queiramos o problema. Quando ele se apresenta, ele pode sim nos trazer alguma direção nova para buscarmos melhor a vontade do Senhor. Avançando ainda sobre a situação que aconteceu entre Davi e Betsabá, nós lembramos que Natã confrontou Davi por conta do seu erro. E isso nos faz entender, é claro, que o erro deve ser evitado. Nós não devemos ir pelo caminho do erro. Mas quando isso acontece, quando nós cometemos um erro, nós devemos buscar a presença do Senhor, fazer a confissão, nos arrependermos e deixarmos o erro o mais rapidamente possível, em vez de ficarmos tentando resolver do nosso jeito, com as nossas próprias forças, com o nosso próprio entendimento, porque assim nós podemos, na verdade, complicar ainda mais a situação. E também meditamos sobre mudar de atitude em relação a quem comete o erro. Em vez de condenar, apontar, reclamar, nós temos que passar a observar a pessoa e, quem sabe, notar frutos de arrependimento, quando, de fato, houver esses frutos de arrependimento. Seguimos. Hoje, nós recomendamos a leitura do Salmo 51. Salmo 51. Acredita-se que Davi escreveu esse salmo diante da confissão e arrependimento por conta do fato de ter sido confrontado em seu erro com Betsabá pelo profeta Natã. Davi começa o salmo deixando claro que aguarda pela misericórdia de Deus. Não nega o seu pecado, não tenta esconder mais o que fez de errado, não fica agora tentando buscar com as próprias forças. Se apresenta diante do Senhor, reconhece que o Senhor tem até motivos para punir a sua vida por conta dos erros cometidos. Versículo 4 diz isso. Ele reconhece o seu erro e confia na misericórdia de Deus. Ai, como é bom confiar na misericórdia do Senhor. Ele não foge do erro, enfrenta a sua debilidade diante do Senhor, reconhecendo a sua falta e clamando por misericórdia, reconhecendo até mesmo que o Senhor poderia julgá-lo, já que de fato havia o erro, ele tinha cometido o erro. Muito mais que cometer um erro contra si ou contra o próximo, quando nós pecamos, nós cometemos um erro contra o Senhor, contra a sua santidade, sua palavra. Seguindo o exemplo de Davi, sabemos que podemos cair em algum erro, podemos sim ir pelo caminho do errado. Isso pode acontecer. Nós lutamos contra, clamamos por direção do Senhor, que pedimos que Ele nos mostre o caminho que é o caminho correto, que nós devemos fazer, mas caso nós nos desviemos desse caminho que é aquele que o Senhor nos mostra, clamamos para que Ele seja mostrado para nós, que o erro nos seja apresentado, até mesmo as faltas ocultas, como diz o Salmo 139, e clamamos para que o Senhor nos ajude a deixarmos o erro. Pedimos por perdão, clamamos por misericórdia e vamos na direção do acerto diante da vontade do Senhor. Pois nós corremos o risco de errar a qualquer momento. É parte integrante da natureza humana. Vem desde o pecado original. Nós não devemos ficar procurando explicações para o pecado. Não devemos ficar chamando o pecado de qualquer outra coisa, como equívoco, erro, escapadela, momento de fraqueza, enfim, qualquer nome que você possa pensar. Nós não devemos fazer isso. Pecado é pecado. Quando cometemos um pecado, desagradamos ao Senhor. E o único jeito de corrigir é nos arrependermos desse pecado, confessarmos ao Senhor, enfrentarmos esse erro e buscarmos fugir do mesmo. Para nós,
agora, no tempo da graça, confiamos ainda na misericórdia do Senhor através de Jesus Cristo. Davi, no Salmo 51, ainda fala que se o Senhor quisesse sacrifício, ele daria sacrifícios ao Senhor. Mas a lei não fala a respeito de sacrifícios, pensando na questão do perdão do pecado? Sim, a lei fala a respeito disso. Mas Davi está falando que se o Senhor quisesse, ele daria. O que ele realmente está dizendo é que Deus não quer apenas o ato mecânico de realizar o sacrifício, de colocar diante do Senhor aquela observação do pecado através da busca da lei, apenas por um ato mecânico, apenas por um ato a ser realizado meramente de forma social ou apresentando diante de outras pessoas. O que o Senhor quer é uma vida, de fato, no seu altar, uma vida realmente arrependida diante do Senhor, que busca fugir do pecado e que se arrepende do erro cometido, que não quer ir por aquele caminho. Não é simplesmente para apresentar a oferta ou apresentar o sacrifício. No caso de Caim e Abel, Deus olhou para Caim e para a oferta, olhou para Abel e olhou para a oferta. O Senhor olha também para a vida daquele que oferece o sacrifício, a oferta, e ele então quer uma vida dedicada a Ele, no altar, de busca da vontade do Senhor. Podemos até mesmo realizar atos que nós já estamos acostumados a fazer, não há nenhum problema nisso, mas não devemos fazer apenas porque nos acostumamos. Devemos fazer com o coração comprometido diante do Senhor, para que a nossa oferta seja muito mais do que simplesmente um ato, mas uma oferta de vida, no altar, na presença do Senhor. Entendendo isso, então nós lemos no versículo 19 que uma vida no altar de fato pode oferecer sacrifícios ao Senhor. Era isso que Davi estava dizendo. Não quer só sacrifícios, o Senhor quer muito mais. Quando o coração se apresenta diante do Senhor com sinceridade, busca a vida de acordo com a vontade dele, aí as atitudes sinceras, e não apenas por fazer, ou apenas para mostrar para as outras pessoas, ou para aliviar a própria consciência, isso se apresenta. Uma vida de fato no altar é colocada na presença do Senhor. Realizamos porque temos compromisso com aquilo, temos compromisso com o Senhor. A nossa atitude externa pode até ser mecânica porque nos acostumamos a fazer, temos a habilidade para fazer, mas aquilo tem que brotar do coração para que possamos apresentar ao Senhor não simplesmente a atitude, mas uma vida que se dedica com alegria de fazer aquele ato diante da presença do Senhor. Uma vida que buscou, arrependida, diante de um erro, a misericórdia do Senhor. Precisamos, antes de mais nada, então, buscar ao Senhor, ter intimidade com Ele, viver de acordo com a sua vontade. Aí, a partir disso, aí sim, nos apresentamos e fazemos a dedicação das mais variadas ofertas através dos nossos dons, dos nossos talentos, oferecendo muito mais do que aquilo que fazemos, oferecendo a nossa vida diante do Senhor para o louvor da glória do nosso Deus. Davi nos dá o exemplo. Ele busca no Senhor a misericórdia e quer ser purificado, quer ser limpo do seu erro. Em Jesus somos lavados dos nossos erros quando nos arrependemos e buscamos a vida que tende a agradar a Deus, que quer agradar a Deus. Nada poderia dar mais alegria ao salmista que saber que foi perdoado, que a misericórdia do Senhor mais uma vez foi renovada sobre a sua vida. É claro, era melhor que ele não tivesse cometido o erro, mas diante da realidade do erro, o perdão lhe traz muita alegria. Da mesma forma, nós não devemos cometer erros, mas tendo certeza que somos justificados em Jesus, nós devemos buscar no Senhor o perdão diante dos nossos erros e, se errarmos, confiarmos na misericórdia do nosso Deus, porque essas se renovam a cada manhã. A espiritualidade pode parecer nada se nós não buscarmos com uma vida que tem intimidade com o Senhor. As pessoas podem até olhar e achar que temos uma espiritualidade forte, que nós nos colocamos na presença do Senhor, mas o Senhor olha para o nosso coração. Então, quando a espiritualidade deve ser vivida de fato, ela não deve ser vivida simplesmente para que as outras pessoas vejam, mas porque nós temos de fato compromisso com o Senhor. Quando buscamos de fato fugir do erro, quando nos apresentamos ao Senhor como somos e, se cometemos algum erro, confessamos e clamamos pela misericórdia do Senhor, de coração mesmo,
aí podemos confiar no seu perdão. Que, já que somos diferentes, nós possamos ter a experiência com o Senhor dessa forma, confiando em sua misericórdia, nos apresentando como nós somos, porque o Senhor nos conhece exatamente como nós somos e nos ama dessa forma e nos chama para que busquemos a vida de acordo com a sua vontade, nos dá a salvação para que então busquemos viver mais de acordo com a sua vontade, não fugindo de enfrentar a realidade de algum erro, chamando pecado de pecado e procurando, com o auxílio do próprio Senhor, a forma de deixarmos a prática errada, procurando a cada dia conhecer mais intimamente ao Senhor, pedindo: cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, para que nós possamos viver cada dia e cada vez mais de acordo com a vontade do Senhor. Vale a pena. Que Deus nos abençoe. Forte abraço. Até mais.